O Supremo Tribunal Federal publicou hoje um documento com um balanço das ações na Justiça após os atos de 8 de janeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão? Olha só, gente. 29 núcleos principais da organização criminosa, 1.399 réus responsabilizados, 391 crimes graves, 14 e 15 crimes menos graves, 564 acordos de não persecução penal com confissão de culpa. Próxima tela. Das sanções impostas, 420 são penas privativas de liberdade, multas e danos morais coletivos de 30 milhões de reais e outras 415 penas privativas de liberdade convertidas em prestações de serviço à comunidade e danos morais coletivos de 5 milhões de reais. Próxima, 179 presos, 8 prisão atualmente, né? Tentando diferença aqui, gente. Se tiver algum errinho, depois vocês me corrijam. 8 prisões preventivas, 13 prisões em regime domiciliar antes da condenação, 15 prisões domiciliares em decorrência de condenação transitada em julgado, 22 estão presos em regime domiciliar em decorrência de condenação, são 114 prisões em regime fechado em decorrência de condenação transitada em julgado. E, por último, ainda, sobre os processos em andamento, 98 denúncias, sendo 62 por crimes graves e 36 por crimes menos graves, 518 investigações em andamento, 346 ações penais em andamento, sendo 224 crimes graves e 122 crimes menos graves. E antes da gente seguir para o próximo assunto, que é a troca no comando do Ministério da Justiça, só queria pedir o Ranier aqui comigo, que eu queria fazer uma reflexão aqui com ele. Conseguem colocar o Ranier para mim, por favor? Ranier, a gente vem trazendo desde o comecinho do jornal todo o desenrolar político dessa situação, né? E agora a gente trouxe os números. Então, tudo que o Supremo fez desde daquele 8 de janeiro assustador em que a gente assistiu aquele quebra-quebra na Praça dos Três Poderes. Então, você teve um julgamento que foi considerado histórico pelo mundo, primeira vez que o Brasil julgou e condenou por golpe de Estado. Aí você viu todo o desenrolar, muito jurista sério falando que as penas estavam muito altas. O Congresso aprovou um projeto de redução de penas. Agora, 3 anos depois, a gente assiste o Paulinho da Força falando que todos esses números que a gente está mostrando vão cair um pouco por terra, porque a maioria das pessoas vai ser solta, menos os principais mandantes que vão ficar ali mais 2, 3 anos na cadeia. Mas sempre lembrando que tinha muito jurista falando que as penas estavam exacerbadas. Agora eu te pergunto, meu caro, 3 anos depois e tudo isso que o Brasil passou, será que a gente conseguiu realmente virar exemplo para dentro e para fora? Será que conseguimos fazer justiça e evitar que aquilo lá se repita? O que será que o Brasil conseguiu aprender com essa história? Olha, Raquel, uma resposta aí para o futuro, obviamente, é muito difícil, né? Porque política é muito instável, principalmente aqui no Brasil. Mas é fato que houve uma resposta das instituições àqueles atos e a uma trama golpista que a gente não via há décadas, né? A gente saiu do regime de uma ditadura militar ali em meados dos anos 80, aprovou uma Constituição que era justamente formada por regras para evitar a volta daquele período e por muito tempo não se imaginou que uma situação que foi vista no final de 2022 pudesse ocorrer novamente. É fato que não é só no Brasil, né? Houve uma reviravolta no mundo aí que permitiu, formou todo esse caldo também que estimulou, vamos dizer assim, esse processo que ocorreu no Brasil. Há esse efeito pedagógico aí que você bem citou, a condenação de um ex-presidente, a condenação pela primeira vez na história da alta cúpula das Forças Armadas. Isso tudo, obviamente, é um fator que
vamos dizer, desestimula novas investidas. Mas a própria movimentação do Congresso, de anistia geral, a própria movimentação de grupos políticos no país que são relevantes no sentido de dizer que ninguém deveria nem ter sido condenado, julgado, punido, que aquilo foi uma mera baderna ali de meia dúzia de pessoas, isso mostra que isso continua, esses movimentos, esse pendor autocrático, ditatorial, violento, ele permanece no Brasil, permanece no mundo. É impossível a gente dizer que, por obra de um julgamento, do julgamento do Supremo Tribunal Federal, isso jamais voltará a ocorrer. Porque a gente viu, né? A gente achou que isso jamais voltaria a ocorrer algumas décadas atrás. Eu acompanho, você também acompanha a política aí há algum tempo. Era inimaginável, algumas décadas, a gente está discutindo aqui possibilidade de golpe de Estado. Eu achei que na minha vida eu não voltaria a discutir ou a pensar sobre isso e voltei. Então, é um julgamento que foi pedagógico, ele tem vários pontos que são criticáveis, que são questionáveis. Um deles você pontuou também, que é, por exemplo, você ter penas elevadas, ter condenações por 2 crimes ali que muitos especialistas apontam como similares, golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito. Então, há muito a criticar, mas foi uma reação das instituições, era preciso dar essa reação, e aquilo que aconteceu na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 não foi uma mera baderna feita por velhinhas carregando Bíblia, como algumas pessoas querem fazer crer. Isso merecia uma resposta, ela foi dada e ela tem que ser discutida, pode ser criticada, mas as instituições deveriam se mover e dar a resposta ao que ocorreu naquela data, Raquel. É exatamente isso. A gente faz todas as ponderações, a gente vê o exagero, quando os crimes estão sobrepostos. Não é não se olhar para todos os lados, né? O papel é se olhar para todos os lados. Mas que cenas como essa a gente precisa lembrar e relembrar e repisar, para que não se repitam, porque, ops, né? Depois de tanto tempo de democracia, se repetiram.